Abra suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 5. Eu quero falar um pouco sobre celebração. Hoje, geralmente nas igrejas é chamado do culto de celebração. Amém? Amém? E o que é uma celebração para você? Quando você compra um carro novo, o que você faz? Você fica triste? Fica feliz, rapaz. Quando você ganha uma casa nova, o que você fica triste? Pô, eu ganhei uma casa nova. Ah, que não, você fica feliz. Deus tem uma boa notícia para nós. Vou pegar a rebarba da pregação de ontem e vou puxar para hoje. Que boa notícia é essa? Nós temos a mente de Cristo, o Espírito de Deus e a natureza do Pai. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas dá vontade de sair correndo, dá vontade de glorificar a Deus. Isso sim é motivo de celebração. É sabermos que o mundo jaz no maligno, mas nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao Pai. É sabermos que a política é a esquerda e a direita. A Bíblia fala assim, a esquerda e a direita, fica no meio, fica firme no teu propósito, fica firme nas suas convicções. O mundo vem com uma cultura pagã, outra cultura. Irmão, nós temos uma cultura do reino. Nós não somos daqui. Aleluia, glória a Deus. Nós não somos daqui. Essa é a boa nova. O Filho nos libertou. Glória a Deus. Aleluia. Se você quiser beber uma água e um café, ir ao banheiro, a hora é agora. Porque depois, se você levantar, eu vou mandar um boleto para você. Amém? Mas eu queria muito que você me emprestasse a sua atenção por alguns minutos, porque eu queria falar de algo que nós recebemos no Senhor, mas nós estamos abrindo mão de forma inconsciente. Vocês estão me ouvindo bem aí, irmãos? Amém. Sintam-se em casa, em nome de Jesus. Aqui é a casa do papai. Amém? As famílias que estão nos visitando, viu? Que Deus abençoe vocês. As portas estão abertas. O Senhor é o dono da igreja. Ele é o Senhor dos senhores. Nós estamos aqui segurando o microfone e deixando o Espírito Santo pregar, deixando o Espírito Santo conduzir. Amém? Eu decidi não casar com a noiva, porque a noiva já tem marido. Amém? Eu só estou aqui para ser um dispenseiro do Senhor. Amém, glória a Deus. E imprimir em nós as realidades do reino de Deus, uma cultura do reino de Deus. E se tem algo que Deus faz, se tem algo que parte da natureza de Deus, diga assim comigo: contemplação, satisfação e celebração. Quem pensa que Deus é um Deus carente, caiu do cavalo. Quem acha que Deus está carente de adoração, não entendeu. Sem querer ser escatológico ou muito pragmático, se Deus fosse carente de atenção, Deus tinha negociado com os anjos que caíram. Se Deus fosse carente de atenção, Deus não tinha repreendido a queda no Éden. Se Deus fosse tão carente de adoração, Deus não tinha chegado para Moisés e falado para Moisés: eu vou matar todos desse povo por conta da idolatria. Porque Deus, diferente de nós, Deus não é carente, Deus é pleno, Deus é satisfeito. Agora deixa eu te dizer, eu acabei de falar para você que nós temos a natureza de Deus. Então nós precisamos encontrar no Senhor, diga assim, contentamento. E aí o que o Senhor vai acrescendo no seu espírito é acréscimo. É acréscimo. Sabe, irmão, longe de uma teologia triunfalista, longe de querer ser arminiano, calvinista, sem querer entrar nesse emaranhado aí, porque eu não vou entrar nisso, mas nós temos que ter uma convicção e um entendimento de fato do que Deus tem provocado para nós nesses dias. Muitos acreditam na teologia dos 7 montes, que as pessoas vão influenciar 7 esferas da sociedade. Muitos não acreditam nisso. Muitos acreditam que isso vai acontecer, mas não antes da grande tribulação.
Muitos acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, outros não acreditam. Eu vou te falar uma coisa: eu decidi estar com Cristo até o fim. Amém? Seja onde for, seja no vale, seja aonde for, irmãos. Eu decidi estar com Cristo, porque o inferno só era inferno até o dia que Jesus desceu lá. O dia que Jesus desceu no inferno, aquele lugar não foi chamado mais de inferno, porque onde estiver 2 ou 3 o meu nome. Quando ele desceu lá embaixo para restaurar a nossa vida hoje e fazer um resgate, Satanás perdeu possessão, Satanás perdeu autoridade e autorização. Fomos comprados por um alto preço, por um único Senhor. Por isso nós precisamos gastar nossa vida. Agora precisamos de um avivamento. E diferente de como muitos pensam que o avivamento, e eu creio que nós vamos viver uma onda de avivamento na nossa geração. E esse avivamento não vai vir de outra forma que não seja aqui, na nossa consciência. Eu creio que nós viveremos um avivamento de consciência, que é o que Malaquias capítulo 4 versículo 6 profetiza: a conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Irmão, se tem uma constatação na Bíblia para esses dias, se tem uma profecia na Bíblia para os nossos dias, é de que o Senhor quer converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, para mim, o principal avivamento que virá nesses dias é um avivamento doméstico. Você recebe essa palavra? É um avivamento onde o sacerdócio do pai será conferido no do filho, e o sacerdócio do filho será em resposta ao sacerdócio do pai. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio na restauração da paternidade. E uma das coisas que nós estamos perdendo nesses dias é a celebração. Por um estado na verdade não é um estado, eu vou dar um nome para isso: um espírito de egolatria. O que quer dizer isso? O ego elevado, aonde as pessoas pensam em si de forma assim prioritária e esquecem do propósito de sermos nós. O que é a igreja? É a comunidade de nós, não é eu. Ontem eu disse aqui na Betel, aqui no culto dos jovens, Deus não vem salvar você, Deus vem salvar a igreja. E a igreja é a coletividade do nós. É eu, você, é um braço, uma perna, é uma unha, é um nervo, é um cabelo, e nós vamos tomando forma do corpo, e o corpo sendo a noiva de Cristo, estando com Ele para todo sempre. Amém? Então o propósito de Deus é na coletividade. Então como que Deus se revela? Na coletividade. E se tem uma situação do espírito dessa época que tem confrontado essa ideia de Deus de se manifestar na coletividade, estilhaçando o propósito de Deus na cultura do homem, colocando o homem acima de todas as coisas. A egolatria estabelece o homem na tomada de decisão de todas as coisas. O que é o cristianismo? É nós colocando Deus nas tomadas de decisões nossas. Ainda que nós tenhamos a capacidade de decidirmos, mas nós estamos abrindo mão das direções e entregando a nossa direção, as nossas direções ao Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade, Ele nos conduz aos caminhos perfeitos no Senhor. Então, essa introdução que eu quero fazer para nós entrarmos aqui no estudo bíblico dessa noite, é trazer para você um entendimento claro,
que se nós não aprendermos a celebrar aquilo que o Senhor tem nos dado, nós não vamos aprender a reconhecer o Senhor. Então diga-se comigo: quem não celebra, não reconhece. Dá um exemplo para você. Sabe aquele menino que é mimado, que tem tudo que quer? Tudo que quer, tudo que ele quer, ele quer. E ele quer porque quer, e quer. Se você não der para ele, ele mata um. E aí quando ele ganha, o que ele faz? Uma semana depois ele nem pega no brinquedo. Esquece. Abandona. Por quê? Porque ele não celebra. Porque a celebração, irmãos, revela o Deus que você adora. A celebração revela o Deus que você adora. Deixa eu jogar aqui na Bíblia para a gente começar a entender um pouquinho sobre isso. Eu falei Êxodo capítulo 5, não foi isso? É isso mesmo, viu? Deixa eu só conectar a internet aqui, para eu jogar aqui no telão. Não está indo não. Sidney, joga para mim, por favor. Êxodo capítulo 5. Eu vou lendo aqui. Enquanto isso, eles vão projetar aqui, que deu problema aqui no meu tablet. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Qual é o contexto daqui? O povo sendo liberto. Qual é a vontade de Deus aqui? Qual que é a promessa? Irmãos, se liga aqui. Qual que é a promessa de Deus para esse povo? Diga assim: Canaã. Amém? Qual que era a recompensa? Porque uma coisa é a promessa. A promessa é o destino. Mas toda vez que Deus está prometendo algo para você, está lançando você para a sua palavra, Deus está projetando você na palavra dele, e a palavra de Deus te projeta no propósito de Deus. E quando Deus faz isso, Deus está te mostrando duas coisas que Ele quer fazer com você. Deus quer te mostrar a promessa dele, que aqui era Canaã, e o segundo era a recompensa. E qual que era a recompensa desse povo? Diga: ser livre. Ser livre não era promessas, ser livre era uma recompensa. A promessa era Canaã. Porque ser livre não era uma promessa? Porque esse povo era livre. Ele se tornou escravo pelo abandono, pelo esquecimento da promessa. Na fala de Deus com Moisés, do capítulo 3, do capítulo 4, é interessante que Deus fala assim: ó, eu ouvi a voz do meu povo, o clamor do meu povo. E quando foi que aconteceu isso? Aconteceu isso quando o povo começou a se inclinar ao Senhor por conta da carga pesadíssima que Faraó estava exercendo sobre eles. O povo se lembrou da promessa. E qual era a promessa deles? Nós somos livres, nós temos uma terra que mana leite e mel, uma terra que o Senhor nos prometeu ao nosso pai Abraão. E Abraão a Isaac, Isaac a Jacó e até a quarta geração. Deus disse isso para Moisés: até a quarta geração eles vão se lembrar disso. Que quarta geração é essa? Diga assim: Abraão, fala, Isaac e Jacó. 3 gerações. E qual que era essa próxima geração? Diga assim comigo: José. José era a quarta geração que Deus iria confirmar a promessa. E diferente dos outros, José governou no Egito. E aqui tem uma pancada de coisa para a gente destrinchar, que não vai dar tempo, mas eu só quero te dizer uma coisa: Deus não negociou nada com o Egito.
Deus não falou assim: liberta o meu povo e continua adorando os seus deuses. Não, quando vieram as pragas, Deus trouxe o juízo ao Egito. Por que Deus fez isso? Por causa de José. Porque quando Deus levanta José, José estabelece o quê? Um culto ao Senhor. Irmãos, entenda uma coisa: quando Deus entra na história, Ele marca a história. E assim como o Faraó, o povo se esqueceu de Deus. Faraó se esqueceu de Deus? Sim. Faraó não lembrava de um Zezinho que governou, que tirou o povo da fome por conta de uma interpretação de um sonho. E aí Deus dá uma palavra para Moisés e para Arão: vai até Faraó. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Vai até Faraó e fala para Faraó libertar o meu povo, meu primogênito. Israel é meu primogênito, é meu filho primogênito. Fala para ele libertar. Só que tem uma palavra que Deus fala para ele. E depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Você entende aqui que havia um propósito, é como se fosse um presente que Deus estava dando para esse povo. Eu vou ensinar esse povo a me reconhecer. Eu não sei se você, aliás, eu acho que você é igual a todo mundo. Você é convidado para uma festa, você não conhece o aniversariante. Mas quando você chega na festa, você pergunta, né? Quem é o aniversariante? Eu lembro uma vez que nós estávamos em uma confraternização no nosso trabalho. Eu e a Cátia trabalhávamos na mesma empresa. E aí de repente, irmão, chegou um pessoal lá que ninguém nunca viu na vida. Aliás, acho que eles já estavam lá, né? Não lembro direito. E eles lá conversando com a gente conversando com eles, a gente conversando com a gente. E a gente perguntando: quem trouxe eles? Não, eu não fui. Foi você? Não, foi você? Aí eles vieram pra gente depois de muito tempo, de comer, beber, e falou assim: escuta, essa festa aqui não é do fulano, não? A gente falou: não. Ninguém nunca ouviu falar dessa pessoa. E ele olhou para a mulher dele olhou para ele, olhou para as crianças. Eles estavam na terceira refeição já. E eu fiquei pensando: gente, como é que a pessoa está numa festa que nem a pessoa que ela convidou está, e ela está tão à vontade, tão despreocupada, ao ponto de se esquecer, né? O que estava fazendo ali, enfim. Aí de repente chega o dono do espaço que alugou e falou: pois não. Ele falou assim: não, é o fulano. A festa foi ontem. Você errou a festa. Você está na festa errada. Aí eu falei: moça, já comeu 3 vezes, come a 4ª, fica aí, descansa. Ele: estou com vergonha. Eu falei: se é eu ficava. Porque quando você está num lugar, numa festa, você quer saber, você quer conhecer a pessoa que está ou dando a festa, ou que está recebendo a homenagem. O que Deus estava falando para esse povo? Moisés, esse povo já tem uma promessa, a terra prometida. O que eu quero que eles façam? Eu quero que esse povo vá para o deserto e me celebre no deserto. Eu quero que esse povo aprenda a me reconhecer. Eu quero que esse povo comece a entender os processos que vão acontecer na vida dele. Agora escute o que eu vou te dizer. Todos os processos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, que nos tira do lugar que nós estamos, primeira coisa que nós vamos ter que fazer é reconhecer que é o Senhor. Eu reconheço que é o Senhor. É por isso que todas as conquistas que Deus está liberando para você desfrutar, realizar, ela precisa ter em você alguns princípios impressos na sua natureza, na sua alma. Reconhecer o Senhor. Eu preciso reconhecer o Senhor. E quando eu faço isso de bom grado, pode ter certeza, você arranca sorrisos do rosto do seu pai. E qual tem sido o grande problema dessa geração? Essa geração perdeu a maior virtude que provoca alegria em Deus, que é a celebração. Você não celebra, a gente não celebra. Esses dias o Anderson tentou colocar um vídeo aqui, na hora da oferta, dos irmãos da África. A gente fala assim: poxa, os irmãos da África celebram porque eles são pobres, né?
Você que pensa que eles são pobres. Os caras vão pulando, vão dando cambalhota, vão dançando, sambando. Cai por terra toda a liturgia pragmática de culto chato. Culto certinho, onde a liturgia tem mais espaço e mais voz do que a presença do Espírito Santo. A palavra que o Tiago trouxe aqui, acho que você não entendeu. E eu até convido você a ler o texto que Paulo está falando da igreja da Macedônia, porque a igreja da Macedônia, elas não eram pobres, eles eram extremamente pobres, estavam em extrema pobreza. Vamos colocar aqui, qual que é o bairro mais pobre do Valparaíso hoje? Vila Guaíra? Acredito que seja. Acho que o Pacaembuzinho também não está lá muito longe não. Pensa numa situação pobre de maré de si. E aí pensa numa igreja simples, que não dá nem para montar as cadeiras tudo, porque só cabe 5 cadeiras. Não dá para montar o som todo, porque ou é o som dentro da igreja ou são as pessoas. Imagina essa igreja entrando em contato conosco aqui e pedindo pelo amor de Deus. Olha só, nós estamos com um propósito de nós comprarmos esse lugar aqui. Saímos do aluguel. Por quê, pastor? Porque nós queremos investir esse dinheiro. Ao invés de pagar aluguel, nós queremos investir em missões. Nós queremos sustentar missionários no campo, pastores no campo. Nós queremos investir na estrutura para poder servir você melhor. Primeiro ao Senhor, segundo aos santos e terceiro ao mundo. Nós queremos entender que o nosso sacerdócio tem que atingir essas 3 esferas. Aí imagina a gente aqui. Eu não estou falando isso para confrontar ninguém, graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas olha só, se a gente for ali fora, irmãos, graças a Deus, só tem carrão, cara. Só tem nave. E eu tenho orado a Deus por um padrão de vida para os filhos do Senhor, não só para Betel, mas para os filhos de Deus, um padrão de vida favorável a eles. Agora imagine uma situação da gente estar confortável aqui e lançar esse projeto, e os irmãos lá da Vila Guaíra entrar em contato conosco e falar assim: pelo amor de Deus, permita que a gente faça parte disso. Pelo amor de Deus, pastor Alan, não nos deixe fora disso. Mas por quê, meus irmãos? Porque nós não queremos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. É isso que os macedônios pediram para o apóstolo Paulo. Eles suplicaram para fazer parte da coleta que a igreja estava provocando. Por quê, pastor? Porque eles entenderam o que é celebração. Porque não fala de quantidade, fala de valores impressos no nosso coração, irmãos. É por isso que se você não celebra as pequenas coisas, você nunca vai celebrar as coisas grandes. É por isso que os vales são necessários para as nossas vidas, para que nós possamos reconhecer o Senhor. Eu já disse isso aqui, eu acho que já virou jargão aqui da nossa igreja. Mas não chama de diabo, que Deus está chamando de processo, de propósito. Há um propósito, irmãos. Quem aqui gosta de abacate? Glória a Deus. Não gosta de abacate não, meu filho? Não? Gosta de piqui? Sai daqui, agora. Você tá louco. Cadê? Pode vir. Eu vou ungir com água e com óleo, vem. É doido, acabou que não gostar de abacate e gostar de piqui. Piqui eu já disse, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um piquezeiro, eu tenho certeza, irmão. Eu falo, não come desse troço. Eu falei, vai encher o caroço de espinho. O abacate. Quem já comeu abacate madurado no pé sabe que é diferente quando embrulha no jornal. Sim ou não? É muito diferente. Só que tem hora que Deus tem que embrulhar a gente para a gente amadurecer rápido.
Tem hora que Deus pega a gente e fala assim: não, você não está entendendo, você não amadurece. Eu vou ter que, você é o coração duro. Parece que você não entende que celebrar arremete você e o seu espírito para quem você adora. Quando você celebra, é fácil, irmão, celebrar a compra de um carro. É muito fácil celebrar a compra de um carro. Eu quero ver você celebrar quando ele fura o pneu. Por que, pastor? Devemos que celebrar. Eu aprendi isso com um missionário lá da MCM, da Missão Cristã Mundial, lá do pastor José Rodrigues. Ele disse que ele ia trabalhar, em tudo ele dava graça. E eu conheci esse homem. Em tudo ele dava graça, em tudo ele dava graça, em tudo ele dava graça. Aí teve um dia que ele disse que foi trabalhar, os 4 pneus do carro dele murcho. Ele olhou, aí eu falei assim: aí ele xingou. Nem que fosse aqueles palavrão pentecostais, né? Incircunciso do cão. Ele falou assim: o borracheiro precisa ouvir falar de Jesus. Você tá louco? Se você não aprende a celebrar as coisas pequenas, quando vierem as coisas grandes, você não está treinado. Diga-se comigo: 40 dias no deserto. Irmão, a gente não consegue encarar uma semana. Jesus foi 40 dias para o deserto e no final Satanás chegou. E quando Satanás chega, ele vem. Entenda o que eu vou dizer para você, para não parecer que isso é místico, não, mas entenda: Satanás sabia quem era Jesus, sim ou não? Ele sabia qual era o propósito de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então você acha que Satanás, sabendo quem era Jesus, ele foi tentar Jesus para fazer Jesus desistir do propósito dele? Claro que não. Satanás entra naquele deserto para mostrar para nós, para nos mostrar o quão fraco, o quão limitado o espírito da carne é. Uma pessoa movida por ambições ela é. Porque Jesus não usou a palavra contra Satanás, como muitos pregadores usam nas suas ministrações, nos seus sermões. Quando Satanás fala assim, manda que essas pedras se transformem em pão, o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pergunta: quem estava jejuando? Nem só de pão, ele pegou a palavra e penetrou nele mesmo. Viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque quando você jejua, você não mata Satanás, você mata a sua carne, a sua vontade, as suas decisões, o seu ego. Você diminui para que ele seja levantado em você. Você acha que Jesus estava batalhando com Satanás? Não existe batalha do Senhor Jesus com Satanás. Satanás seria tentar brigar, lutar contra o Senhor. Eu acho que no pensamento dele ele já entende que ele perdeu. Então o que Satanás foi fazer no deserto? Simples. Ele foi mostrar para nós o quanto ele iria desmerecer o sacrifício de Jesus. Jesus era imparável no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito. Imparável. Essa conversinha fiada que esses pregadores dessa onda motivacional, nessa hipergraça, que fala que se Jesus... irmão, esses dias eu vi um negócio, deu vontade de chutar meu celular. Eu só não chutei porque é meu, mas deu vontade. O cara vira e fala bem assim: Jesus, quando Adão pegou o fruto, olha só a analogia que o homem fez. Quando Jesus pegou o fruto, quando Adão pegou o fruto, Jesus olhou para o pai e falou assim: Adão vai comer. Aí Deus falou assim: por que ele? Porque se eu estivesse no lugar dele eu comeria. Eu falei: para que eu não ouvi isso não. Desce o ônibus porque eu quero descer. O problema é que a gente está
tão emocionalmente envolvido com as nossas necessidades, que a gente coloca Deus, limita Deus no nosso mover. Irmãos, ele era homem, mas ele era Deus. E como Deus, sabedor do propósito dele, ele era imparável. O problema, a distinção entre nós e Jesus, o que difere um homem do Senhor Jesus é a convicção do seu chamado, do seu propósito. Jesus era convicto: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Acabou, não tem conversa. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior você vai fluir de você rios de águas vivas, e você vai entender a natureza de Deus. Você não vê Jesus passando um pano, irmãos. Esse Jesus romântico, esse Romeu não existe na Bíblia. Romantizaram tanto Jesus, que Jesus é Romeu e a igreja é Julieta. Não existe isso. Há uma convocação do céu para a terra. Desperta, igreja, há um propósito para o qual o Senhor nos chamou. Pergunta para mim: pastor, qual que é o meu propósito? Pergunta com vontade: pastor, qual que é o meu propósito? Você precisa entender que com a natureza de Deus impressa em você, você é uma testemunha ocular dos acontecimentos de Deus. Atos dos Apóstolos nos mostra a nossa missão. E sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Somos cópias de uma boa notícia, de um evangelho que salva, de uma mensagem que é redentora. E a forma com que Deus nos usa para fazer isso é escandalosa, porque Deus usa homens limitados, como eu e vocês, para que nós espelhemos a sua glória e a sua majestade no mundo perdido. E Satanás sabia disso, e ele sai daquele deserto com um entendimento muito fortalecido: eu vou desmerecer o sacrifício dele. Esse povo nunca irá celebrar o pão, o sangue, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E aí, em uma comunidade contemporânea, aonde o ego é elevado ao nível máximo, os pontos de celebração, aonde Deus imprime em nós a sua natureza para que nós o celebremos, começa a ser estilhaçados. Por exemplo, família é ou não é um projeto de Deus? É ou não é? Não é? Pois é, mas a nossa cultura está desmistificando isso, está quebrando isso. Desmistificando não, está desmerecendo isso. O trabalho é bênção ou maldição? É bênção, irmão. Trabalhar é bênção. Ah, mas Adão, Deus falou que do suor do seu rosto ele vai não sei o que, não sei o que. Isso é fruto de uma desobediência. Mas no Éden o homem trabalhava. Prover e guardar, atributos do sacerdócio do homem. São situações tão genuínas que vai sendo tirado de forma sutil. Outro exemplo: paternidade é bênção ou maldição? Ser pai é bênção ou maldição? Filho é bênção ou maldição? Filho é bênção. Mas a onda de aborto cresce de uma tal forma que o nosso Supremo Tribunal Federal, volta e meia, está imprimindo lá nas suas agendas de votação o quê? Uma lei que aprove o aborto no Brasil. Estava conversando hoje na hora do almoço com as crianças lá na minha mesa e com minha esposa, e a gente estava falando justamente sobre isso. A ideia de família afronta. Irmãos, entenda uma coisa: todo padrão assertivo de Deus na Bíblia, para mim e para você, adorar o Senhor, Deus se revela na adoração,
na intercessão do sacerdócio do homem. Deus se revela na comunhão da mesa dos filhos aos pais e os pais com os filhos. Deuteronômio 6, Malaquias 6. Toda a criação louve ao Senhor. Tudo isso, todos esses decretos de Deus para o nosso tempo, para a nossa geração, essas palavras são geracionais. Chega num tempo de hoje, a cultura está fazendo isso com as palavras do Senhor. Estão rasgando. E aí, sutilmente, Satanás vai entrando dentro do meu entendimento, dentro da minha cultura, da sua cultura, e vai nos roubando a graça da celebração. Por exemplo, domingo, culto de celebração. Nós tínhamos que estar, irmãos, radiantes na presença do Senhor. Mas essa cultura do, sei lá, vamos ver no que dá, está tomando conta das pessoas. As pessoas estão trabalhando com um relativismo exagerado, com coisas tão, irmãos, tão sagradas. Eu disse para vocês que Deus feriu o Egito, e Deus feriu de forma que Deus aniquilou a idolatria daquele povo. Todos os deuses, para cada praga, Deus afrontou um deus daquele povo. E Deus aniquilou a idolatria daquela terra. E na fala de Moisés com o faraó, no versículo 2, olha o que faraó diz. Versículo 2, ele diz: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Por que o povo hebreu demorou 400 anos para ser liberto? Porque eles se esqueceram do Senhor. Faraó diz: quem é o Senhor para que ouça a sua voz e deixe ir Israel? Aqui cabe dois entendimentos. Ou ele de fato não sabia quem era o Deus de Israel, que eu acho muito difícil. Ou aqui ele está afrontando quem esse Deus pensa que ele é, para sobrepor uma ordem minha. Esse povo não vai a lugar nenhum. E o povo que 400 anos estava passivo no abandono da celebração ao Senhor, começa a voltar ao Senhor, a colocar o seu coração alinhado na posição no Senhor, e o Senhor começa o resgate daquela nação. Deixa eu te dizer uma coisa: toda mudança de vida, toda mudança de nível na sua casa, na sua vida, ela precede um tempo de aperto e escassez. É por isso que eu falo, não chama de diabo. A laranja, para dar suco bom, ela tem que ser espremida. A azeitona, que dá o mais refinado azeite para todos os tipos de situações que ela serve, ela precisa ser esmagada. Não há como nós exalarmos a nossa adoração ao Senhor sem o nosso coração estar quebrantado e contrito, irmãos. Nós podemos manchar nossa adoração com o nosso ego. É por isso que Deus nos leva a lugares onde nós somos esmagados no nosso orgulho, esmagados na nossa soberba. Nós somos abatidos na nossa arrogância. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos conhece. O Senhor sabe o nível da nossa maldade. Deus nos conhece ao ponto de nos provocar a quebrantamento genuíno e verdadeiro. Para que nós venhamos a celebrar ao Senhor, celebrar com júbilo ao Senhor, nós precisamos entrar em processos de aquebrantamento, de reconhecimento. Saber a origem vai nos definir
o nosso propósito. Não sei quem foi que colocou uma frase, eu não sei se foi a Bruna que colocou uma frase esses dias, eu não lembro quem foi a pessoa. O para-brisa do nosso carro, ele é maior que o nosso retrovisor, sim ou não? Sim? Temos três retrovisores, de dentro e 2 fora. São menores, amém? Mas estão lá. Para quê? Nós sempre vamos precisar olhar para trás. Dois princípios importantes. Olhar para trás para nós é reconhecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Segundo princípio, o passado não é uma residência. Você não pode morar no passado. Você está entendendo isso? Entender que coisas que ficaram no passado, que passaram, acabou. Você olha e reconhece o Senhor até onde você está. Uau! Acho que foi com o Lucas e com as meninas que eu estava no carro e estava conversando, que eu passei há 30 anos atrás, descendo aquela rua, primeira, segunda, terceira ou quarta rua que desce aqui. A gente morava aqui nessa rua. Nós nos convertemos, recebemos o Senhor Jesus numa igreja no final dessa rua em 1992. Aprove ao Senhor nos trazer para cá de novo, amém? Glória a Deus. Uma vez eu descendo para ir para a escola, tinha levado uma bronca, não sei, alguma coisa. Não sei se o Sidney vai lembrar, mas eu acho que os meus irmãos vão lembrar de um rapaz que construía carro ali embaixo, ali numa casa, que ele fazia uns carros de acrílico. O cara era muito top, meu irmão. Ele fez uma cópia do Eclipse. Meu Deus, falei grego, ninguém sabe o que é um Eclipse. É um Mitsubishi Eclipse. Lembra aquele super bingão dos importados? Ninguém sabe de nada. O povo difícil, gente. Era um carro da época. Ele fez uma cópia. E eu estava muito triste, frustrado, sem propósito de vida nenhum. 12 anos de idade. Descendo ali na rua. Só tinha barro aqui, irmãos. Barrolândia, o nome desse bairro aqui. Aí nós paramos numa casa que parecia um povo hebreu. Eu pedia água, né? Você tem água? Aí o cara vinha com um copo d'água e dava água pra gente. Aí ele falou pra mim bem assim, eu fiquei olhando pro carro dele, olhando e admirando, bebendo água e admirando o carro dele. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, rapaz. Eu pensei que ele ia me dar uma bronca, porque eu estava olhando pro carro dele. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, rapaz. Se você colocar no seu coração que você vai ter um carro desse, ninguém para você. Falei, meu Deus, eu quero mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Eu entendi na boca de uma pessoa que eu nunca vi na vida sobre convicção, sobre propósito. 30 anos depois, eu subi naquela rua com o carro que eu quis comprar, que eu desejei no meu coração. 30 anos depois, eu me lembrei daquela palavra. Deus sempre vai imprimir em você, sempre vai transferir para o seu coração motivos para que você celebre. Ana celebrava um filho. Abraão celebrava a paternidade, já velho. A Bíblia fala que Abraão já estava adormecido já no seu corpo. Estava igual o Denis, já estava adormecido já. Adriano. Não, né, meu filho? Está balançando o pezinho assim. Foi pai de multidões. Porque quando Deus fala, entenda uma coisa, isso é uma chave para você. Quando Deus fala, Deus não necessita que isso aconteça. A gente precisa acompanhar os processos, as estações. Deus não funciona assim. Quando Deus fala, é.
Deus não volta e fala assim: não, você entendeu errado. Quando Deus fala com a gente, irmão, Deus imprime valores em nós. Deus vai colocando verdades em nós. Deus vai nos enxertando de vida, de ânimo, sabe? Vai revigorando a gente, vai transformando a nossa natureza cada vez mais e mais e mais e mais. Agora escute. Aqui na antiga aliança, Deus trabalhava de uma forma, dentro de uma linguagem daquele povo, para aquele povo entender. Hoje nós temos hoje a mente de Cristo. Eu não sei se você entende isso, mas eu falei para você ainda há pouco que Jesus era convicto no seu propósito. Por isso que eu tenho orado a Deus por um avivamento de consciência. Por quê? Porque você precisa entender a mente que opera em você agora. É uma mente expansiva. O que quer dizer isso? Coronavírus. Que negócio de coronavírus o que, rapaz? Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Aí o coronavírus está provocando desemprego em massa. Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. Mas o povo está sumindo da igreja, está abandonando não sei o que. Emanuel, Deus conosco. Jesus, Pedro fugiu, foi embora, desistiu. Você não vê Pedro. Jesus, meu Deus, alguém vai atrás de Pedro. Eu preciso de Pedro. Não vê Jesus desesperado. Por quê? Porque uma pessoa restaurada restaura outras pessoas. Aparece Jesus como Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro. Aquele espírito de Chiquinha. Pedro, tu me amas. Fico pensando, irmãos, como é que Deus nos olha no nosso espírito, quando vê, irmãos. Irmão, você acha que Deus não vê as nossas quedas, né? os nossos fracassos, as nossas falências? Você acha que Ele não esperava isso de nós? Nós somos pecadores nas mãos de um Deus bondoso, de um Pai bondoso, irmãos. Isso não é uma provocação para nós continuarmos de uma vida de pecado, não, irmãos. Isso é tudo para que nós não precisemos pecar. Porque o que é o pecado? É o ápice do ego. Deus está falando para mim e para você: filho, eu quero que você aprenda a celebrar em nós. Emanuel é Deus conosco, irmãos. De que a gente entender isso, a depressão nunca mais entra em você. Porque a depressão é você tendo uma decisão de se abster do relacionamento, de qualquer relacionamento. Você corta todos os tipos de relacionamento na depressão. Você se fecha. Só que quando você ouve a voz, você reconhece o Senhor. Tem uma passagem que eu amo na Bíblia, e não é quando Jesus ressuscita Lázaro, não é nem quando Jesus ressuscita, é quando Jesus está indo dentro de um barco. Naquela passagem onde aquele demônio gadareno, lembra daquele gadareno que entrou nos porcos? Vocês não leram essa parte da Bíblia, não? Vocês leram? Pois tem lá, depois vocês leem. Quando Jesus está dentro do barco, a Bíblia fala que as águas, o mar começou a ficar revolto, o vento começou a ficar forte. A Bíblia fala que o barco quase quebrou. Os discípulos foram acordar Jesus. Jesus fica indignado, porque pensa numa soneca. Eu não tenho coragem de acordar Jesus, irmão, mas aqueles discípulos eram corajosos demais. Eles acordaram Jesus: Senhor, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mentiririca. Aí a Bíblia fala que Jesus levanta e manda que o vento e o mar se acalmem. E cessou. Pergunta:
Pergunta: quem agitou aquela água? Quem agitou aquele vento? Será que era Deus brincando com Jesus de Hot Wheels? Sei lá. Para onde Jesus estava indo? Jesus estava indo destronar Satanás. Aqueles gadarenos, aquele gadareno precisava ser liberto. Jesus estava tranquilo, falando assim: eu vou lá, vou resolver aquele negócio lá mesmo. Eu vou dormir. O diabo falou assim: eu tenho que parar o filho do homem. Ele é muito pleno, mas eu vou parar quem tem medo. Aí foi nos discípulos. E aí os ventos sopraram mais fortes do que costuma soprar. As águas aumentaram mais do que costumavam aumentar. E o desespero bateu. Não era o Senhor. Havia uma força demoníaca resistindo à chegada de Jesus naquele lugar. Jesus disse para o mar e para o vento: aquieta-te. Essa mesma voz está dizendo para você hoje: aquieta-te. Eu estou no barco, meu irmão. Jesus está no teu barco. Pastor, mas eu desespero muito rápido. Eu sei, eu também. Amanhã é dia de pagar aluguel da igreja. Ai, tem que pagar aluguel. O Gleice não é o diabo, ele é o meu amigo, amém? O proprietário aqui, ele é uma bênção. Mas existem correntes que travam as pessoas a ofertarem, as pessoas a celebrarem ao Senhor. Aqui na Betel a gente fala que nós celebramos o Senhor com o nosso tempo, com o nosso talento e com o nosso tesouro. Com o nosso tempo, porque nós queremos cada vez mais a impressão do Senhor sendo transformada para você, sendo liberada para você, sendo projetada em você. Com o nosso talento, por quê? Porque o nosso dom, se não for para a edificação do corpo, ele é vão. E com o nosso tesouro, por quê? Porque o nosso dinheiro, ele não nos tem. Nós temos dinheiro, o dinheiro não tem a gente não. Mamão come na nossa mão aqui, ó. Vá jantar na casa do cão. Mamão aqui nessa igreja não entra não. Tempo, talento e tesouro, nós reconhecemos que o Senhor. Você acha que o pastor Alan não perde noites acordado? Sim. Nossa, pastor, que vergonha. Sim, é vergonha mesmo. É por isso que todos os dias eu sou como Pedro, eu me converto. Todos os dias eu vou para os pés do Senhor. Oh, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, me perdoa. Perdoa a minha limitação. Corre aí, abre em Gálatas capítulo 5, eu já vou terminar. Gálatas capítulo 5. Você está feliz em nome de Jesus? Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Pode achar que eu vou jogar aqui. Só para você entender Gálatas. Capítulo 1, 2, 3 e 4 de Gálatas é Paulo confrontando a igreja. Por que a igreja parou de andar em Deus e começou a andar na cultura do mundo, no judaísmo? Paulo está dando: vocês são insensatos. Quem fez você cair do entendimento e agora voltar aos rudimentos da lei, aquela coisa toda? Paulo está dando uma pancada e falando de lei e falando de todo mundo. E de repente Paulo vai lá no versículo 16 e fala assim: ó, digo porém o seguinte: vivam no Espírito. Uau! Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Lembra que eu falei que lá no Antigo Testamento tinha uma linguagem que era aplicada para aquele povo? O povo no deserto, as serpentes abrasadoras vinham, picavam, o povo morria, e não sei o que. Faz uma serpente de bronze, levanta ela, quem olhar para ela vai ser curado. Estou com fome, que nem o Cecel. Mãe, estou com fome. Desce cair pão do céu. Quero carne. Eu vou dar carne para vocês, mas vou dar tanta carne para vocês que vai sair carne pelo nariz. Irmão, eu queria estar naquele churrasco. Quero água.
Acho que Moisés foi o primeiro cara que fez um axé na vida. Bebeu água, está com sede. Aí o povo adora o quê? Aquilo que não contempla. O povo adora o quê? Aquilo que não celebra. 40 dias, aliás, uma jornada simples se transformou em uma jornada de 40 anos. Por quê? Porque não reconhece. Quando você vê o povo murmurando, apontando para Moisés e cobrando de Moisés resoluções, decisões. Então, estamos com fome, queremos águas. Deus, o povo quer água. Assistindo a série lá dos 10 mandamentos, a Cátia fala assim: meu Deus, Moisés é um santo. Porque o povo difícil. Eu falei: amor, se a gente trouxer para hoje, não é diferente. Nós somos piores ainda. Piores sim, por quê? Porque eles lá não tinham o Espírito Santo. Não dentro. Hoje a gente briga com o Espírito. As pessoas falam assim: direita, vire à direita. Aí você fala: não, eu estou no controle da minha vida. A água não é boa para beber. Pega o galho, um ramo, joga na água. A água amarga se torna doce. A água acabou. Conforme a coluna ia se movendo, o povo se movia. Chegou um tempo que não tem mais água. Moisés, pega o cajado e fere a rocha, e brota a água da rocha. O povo bebe a água. O que quer dizer isso aí, pastor? Tudo isso aqui, ó. O que ele estava dizendo aqui? Naquela fala da antiga aliança, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando você adora o maná, você não celebra Deus, não celebra Jesus. Vou falar de novo para você entender. Quando você adora o maná, uma comida, o pão, a figura do pão, dificilmente você vai reconhecer que ele era Jesus. É por isso que Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quero água, mas do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí Paulo vem e resume isso em um versículo: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aí tem uma briga aqui, ó, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, aí ele começa a falar dos frutos da carne, papapá, 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 papapá. Ponto, cheguei onde eu queria. Aí ele fala assim: mas o fruto do Espírito ele afirma, não eu acho, não, vamos ver. Aqui não tem meritocracia, não, aqui está falando que é igual a fé a fé não cabe eu acho, vai que, não, a Bíblia fala que a fé é a certeza, certeza. Você quer o número da Mega Sena? Eu não tenho não, mas eu tenho fé para te dar. É a certeza da natureza de Deus sendo transferida para a tua, das realidades de Deus toda impressa em você. Aí Paulo chama você para andar no Espírito. Ele diz bem assim, ó: mas o fruto do Espírito diga comigo, amor, alegria e paz. Vamos parar aqui nessas três, por quê? Tem um segredo aqui. Das 9 virtudes do fruto, não são frutos, fruto. Imagina uma mexerica cheia de gomos, tem 9 gomos. Desses 9, os 3 primeiros, diga comigo, amor, alegria e paz. Isso fala diretamente do meu relacionamento com Deus. Amor, diga alegria, diga celebração, entendeu? E paz. Aí tem outros: longanimidade, benignidade e bondade. Mais 3 frutos, que eu rasguei o rascunho. Cadê meu rascunho? Aqui. Jesus. Longanimidade, benignidade e bondade fala do meu relacionamento com o próximo. Eu preciso ser longâmino. Eu não posso me irar. Preciso ser tardio em irar.
Eu não posso me abalar muito fácil. Irmãos, aqui está uma chave que desmonta toda a estrutura motivacional do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Larga essas porcarias que você está lendo. Começa a ler isso aqui, ó. Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, Ruach de Deus, dentro de você, o mestre dos mestres, te falando que você precisa aprender a perdoar mais, a demorar e irar-se mais. Você precisa ter amor ao Senhor, ter alegria e celebração ao Senhor e ter paz com Deus. Irmãos, eu não sei você, mas quando nós casados, nós estamos brigados com as nossas esposas, parece que o inferno inteiro está dentro da nossa casa. Imagina com o Senhor. Irmão, imagina ser brigado com Deus. Aí Paulo está dizendo aqui para nós: ame a Deus, celebre ao Senhor com alegria e tenha paz com Ele. Sabe o que é paz? É ter a certeza que tudo vai bem. Nas tomadas de decisões, tudo vai bem. Por quê, pastor? Porque eu tenho certeza. Manuel, Deus está comigo. Que Jeová Jireh, Ele é o meu provedor. Eu descanso, irmãos. A minha alma se agita, eu corro para o Espírito. Eu sou provocado a me irar e iro. O que eu faço? Senhor, me perdoe. Quebra o coração. Lança a soberba fora. Se lança nos pés de Jesus. E aí ele diz: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fala do nosso relacionamento conosco mesmo, com a gente. Os primeiros 3 frutos fala do nosso relacionamento com o Senhor. O segundo bloco de frutos fala do nosso relacionamento com o nosso próximo. E os 3 últimos com os nossos relacionamentos conosco mesmo. Ei, fique em paz com você, cara. Na analogia da cruz, primeiro é o Senhor, amor, alegria e paz. Se você estiver bem aqui, ó, meu irmão, é um escalonamento. É certeiro, é certo que no final da conta você está em paz contigo mesmo. Porque quando você conhece o Senhor, reconhece o Senhor, você sabe o motivo da sua celebração. Você não entra na festa errada, você não está na agenda errada, você está na agenda de Deus, cumprindo o propósito de Deus, fazendo tudo o que Deus quer que você faça. Eu não sei você, cara, mas não tem dinheiro na praça. Inventaram mais dinheiro agora. Você já parou para pensar que inventaram uma nota de dinheiro sem dinheiro? Não tem dinheiro. Inventaram mais dinheiro. Mas eu estou vendo um povo prosperar. Eu estou vendo um povo que está sendo guardado por Deus. No meio do coronavírus, um monte de gente desmoronando. E aí aparece gente aqui: pastor, eu arrumei trabalho. Sério? Sério. Pastor, meu negócio está bem. Porque quando você... Escuta, isso não fala de você. Isso fala do teu pai. De tudo que ele está transferindo para você. Eu acredito que Deus está colocando coisas preciosas. Escute, Deus ama todo mundo. Sim ou não? Sim ou não? Ama. Mas para alguns Deus está dando habilidades específicas. Se liga aí, ó. Eu estou falando no teu espírito. Deus ama todo mundo. O que Jesus disse? No tempo de Elias haviam várias viúvas na terra, mas Deus mandou ele para uma em Serepta. Uma, mas havia várias. A crise é geral. O que Deus quer fazer? Deus quer transferir, mas Deus está olhando dentro de algumas eu não vou colocar critério, mas de algo específico. Amor, alegria e paz. Deus está entendendo quem ama Ele, quem celebra Ele, quem está em paz com Ele.
Você está entendendo o que a vida no Espírito provoca? É que você chama a atenção de Deus. Você é um cara que não se ira tão fácil. Você é um cara que... Cara, olha, não mude a sua linguagem por conta do lugar que você frequenta. Não mude o seu comportamento por causa do lugar que você está frequentando, por causa das posições que Deus está te levando. Não, Deus está chamando você. Escute, Deus está chamando José, para governar o Egito. E quem é o José? É um menininho, filhinho de Jacó. Qual foi o maior pecado de José? Sonhar. Qual foi o maior erro de José? Deus está pegando um povo como José, escondendo por um tempo difícil. Diga assim comigo, pastor, esse tempo está passando. Aí o que Deus vai fazer com José? Quem era o governador? Perdão, quem era o rei? Fala comigo, Faraó. Quem era o todo-poderoso? Faraó. Mas quem governava? O Zezinho. Deus está pegando você e escondendo. Há um tempo que você fica por detrás das malhadas, tempo de preparo, o tempo que você come poeira demais, aonde você não é reconhecido, aonde tudo que você faz parece que você fala assim, cara, se eu tivesse na frente com a palavra que Deus me deu, o impacto seria outro. Deus está falando, agora não, José, agora é tempo de você ir lá. Eu quero que você restaure a casa de Potifar. Eu quero que você restaure o ministério do copeiro. Só que deixa eu te falar, restaurar a casa de Potifar é não se vender a um espírito de prostituição. É não perverter a sua natureza. O que quer dizer isso, pastor? Você está frequentando um lugar e você chega lá, você fala assim, cara, eu não consigo falar da linguagem desse pessoal. Será que eu vou ter que me moldar a situação dele? Aí tu nem fala, mas tu vai começando para querer ser aceito, você começa a se adequar. E aí, velho, beleza? Uma vez eu cheguei na padaria, todos os meus amigos eram cariocas. Todos os meus amigos. Aí eu cheguei na padaria e falei assim, você carioca, me dá um pães e 2 leites. Porque a necessidade de ser aceito arranha a sua natureza, a sua personalidade. E aí você vai perdendo a essência de quem você é, ao ponto das pessoas não reconhecer mais você. E aí no lugar de você cumprir o propósito de Deus, você cumpre o seu. Qual que é o propósito de Deus? É colocar o José, o Zezinho, barrigudo, gordo, nhonho, xoxonho, dentro da academia, onde só tem sarado e sarado, e eu lá. Diante de Deus, levanta a mão e vai pro clima. Eu fazendo zumba. O cara caramba, não entrou no meu espírito, para honra e glória do Senhor Jesus. Entrei no carro, coloquei uma oficina G3 e saí de lá. Yeah! Mas tá... Aí o pessoal, bora. E eu, com o meu filho, Davi, né? Falei, meu filho, eu não vou fazer isso na frente do meu filho, irmão. Pelo amor de Deus. Eu falei, meu filho, fica comigo aqui. E o Davi, pai, olha um monte de gente dançando esquisito, né? E o pessoal dançando e rebolando aquela coisa toda. Aí tinha uns gordinhos lá, irmão, mais gordo que eu. Parecia uma minhoca no fogo, se rebolando todo. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus. Escute. Aí eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendi o que eu estava fazendo. No outro dia, eu falei para mim, né? Eu falei assim, pô, eu tenho que comprar uma roupa melhor. Que eu fui malhar de bermuda jeans, esquisito. Um tênis que eu fui, que era sapatênis. Eu falei, não, eu tenho que comprar um tênis melhor. Tenho que comprar uma roupa de lycra. Imagina o pastor Alain usando roupa de lycra. Seu Free Willy, né? Aí eu falei, não, eu não vou usar assim, não. Mas aí porque a necessidade da aceitação começa a trazer assim, um entendimento turvo de quem é você, da sua característica. Aí eu falei, não, eu vou assim mesmo, eu vou com a minha roupa normal mesmo.
E fui, com a camisa da Juventus, e fui. E tô lá. Eu falei, gente, eu não vou fazer isso. Quando eu olho pro meu lado, tinha um amigo, eu não vou falar quem é. Tinha um amigo. Ele, ô pastor, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Mas você me conhece? Eu falei, conheço. Eu falei, oh meu Deus, olha aqui, olha. Estou exposto aqui, né? Ele falou assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Só tem um minuto para conversar comigo? Eu falei, tem. E ele começou a conversar comigo e falar dos seus problemas. Aí eu puxei aqueles tapetes que as pessoas fazem, né? E eu transformei num banco e sentei e comecei a conversar com ele. Era um pastor que tinha perdido a sua esposa. Estava lutando contra a prostituição, pornografia. Irmãos, nós conversamos, nós oramos, eu coloquei as mãos sobre ele, nós nos abraçamos, nós choramos juntos. 2 horas de aula foram transformadas em 2 horas de ministração. Eu saí de lá e nunca mais voltei, porque eu entendi que Deus me levou para aquele lugar lá para restaurar aquele cara. Estou falando para não malhar, viu? É porque eu não gosto. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai levar você para alguns lugares, não para você se tornar mais um deles, é para você ser um segundo o coração de Deus. O mundo inteiro vai olhar para você. Escute bem, a Bíblia fala que o mundo vai nos odiar. Sabe por quê? Porque nós vamos ter o que eles nunca terão: amor, alegria e paz com Deus. Não se venda. Não se venda. No mundo corporativismo, o que vale é a meritocracia. Quanto mais mérito, mais coisa eu te dou. No reino de Deus não. Quanto mais você perde, mais você tem. Quanto mais você abre mão, mais você é levantado diante de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Quando José saiu daquela cisterna, quando ele foi para a casa de Potifar, ele poderia ter voltado lá e se vingado dos irmãos dele. Você sabe por que ele não fez? Porque o passado não é uma residência. Todas as pessoas que moram no passado são escravas das suas emoções. Deus está chamando você: viva no Espírito, ande no Espírito, e jamais você será refém da sua carne. Pastor, me feriram. Pastor, me maltrataram, me escorraçaram. Abandone o passado. Sai do trono da carência. Deus tem falado no meu coração sobre restauração de paternidade, irmãos. O mundo está tomando a ideia de família das mãos das pessoas. Sabia que não estão mais construindo casa de 3 quartos? Você sabia que os imóveis mais vendidos no Brasil são apartamentos de 1 quarto? Você sabia que em pouco tempo haverá um conceito no Brasil de que nós não teremos necessidade de ter sala, cozinha, varanda, banheiro nos apartamentos não privados? Será tudo coletivo. Por quê? Porque nós não vamos ter ninguém para ocupar isso. É menos banheiro para lavar. A gente reclama. Não sei você, mas eu sinto tanta falta quando os meus filhos não estão em casa. Parece que acabou o propósito. Não tem propósito. Porque Deus se revela, irmãos, na coletividade. Rapaz, o Tiago, ele tinha que ter continuado pregando aqui na hora da oferta. Porque se o seu dinheiro não serve para o propósito de Deus, ele não serve para nada. Talvez ele só sirva para o seu propósito. Quando você pega a veia de Deus, entra na veia de Deus, você começa a entender sobre propósitos eternos. E é isso que Deus está fazendo hoje. Deus está fazendo um resgate de propósitos eternos.
Deus está fazendo um resgate de valores sacerdotais que sempre fizeram parte de você, mas por conta do tempo isso ficou turvo, isso ficou, não está tão visível. Deus está limpando a sua visão, Deus está te dando um foco. Talvez, escute, talvez o seu ministério na igreja seja o mais simples, mas será o mais profundo para você. Talvez aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, muitas pessoas desprezaram, mas Deus está confiando o Egito na mão de José. Deus está pegando da mão de quem é, e está transferindo para a mão de quem não é. Deus está colocando valores nas suas mãos. Escute o que eu estou te dizendo. Deus está transferindo riquezas espirituais para você, e isso Satanás não toca, isso Satanás não te rouba, porque nada que é do teu espírito, nada que é transmitido por teu espírito, Satanás toca, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.